Olá, eu sou o professor Paulo Pires e nesse vídeo meu objetivo é demonstrar como calcular o retorno diário de uma ação por meio do Python. O primeiro passo, como sempre, é importar as bibliotecas que serão necessárias para essa funcionalidade que queremos executar por meio desse código Python. Nesse caso, as bibliotecas necessárias serão as bibliotecas Pandas, principalmente a sua aplicação Pandas Data Reader, e também a biblioteca matplotlib.pyplot, pela qual será possível visualizar esses conjuntos de informações em gráficos. A biblioteca Pandas ela será atribuída o código abreviado PD, a biblioteca matplotlib será atribuído o código PLT, e isso é feito por meio dos comandos splt, spd. É sempre importante buscar uma padronização para esses códigos. Normalmente, essas abreviaturas são aquelas mais comuns, as mais utilizadas nos diversos códigos na linguagem Python para essas bibliotecas aqui em específico. Utilizar uma linguagem adequada, uma linguagem dentro daquilo que é o mais utilizado pelos programadores em Python, facilita muito quando você compartilhar o seu código com alguém ou precisar utilizar o código que outra pessoa desenvolveu. Rodando essa primeira linha de código, nós instalamos essas bibliotecas que são necessárias. O segundo passo é extrair as informações de cotação do valor da ação que nós queremos, para, na sequência, conseguir analisar essas informações e conseguir calcular o retorno diário dessas informações. Lembrando que o retorno diário é uma das informações mais necessárias para se analisar um portfólio de investimentos quando se é um investidor, ou ainda para quando se pretende realizar análises ou pesquisas dentro da área de contabilidade, da área de finanças, na área de economia. O retorno diário de uma ação é uma informação frequentemente utilizada. E aqui, para utilizar o Python, nós podemos coletar essas informações por meio de uma aplicação web. E aqui nesse caso nós vamos coletar as informações da Petrobras junto à biblioteca, ou melhor, ao site do Yahoo Finance. E o período em que nós vamos coletar essas informações será de 1º de janeiro de 2019 até 31 de 12 de 2019. Lembrando que por meio dessa aplicação web se pode coletar essas informações, mas é necessário observar aqui a estrutura que é necessário para essa coleta. Então, o primeiro passo, preencher a informação do código da empresa que se quer coletar essas informações, conforme esse código aparece lá no site do Yahoo Finance. Nesse caso, as ações da Petrobras que queremos coletar aparece com o código PETR4.SA. Qual é o data source, ou seja, qual é a fonte de dados nesse caso, que aqui é o Yahoo Finance que nós estamos utilizando, e start e end para o período em que nós queremos coletar essas informações. Executando esse código, apertando Shift e Enter, nós obtivemos essas informações. E agora, para visualizar esse conjunto de informações que foi coletado, nós podemos rodar o comando print petro4, que é a variável, o nome da variável pelo qual foi coletado essas informações. Rodando esse código, nós conseguimos observar as 5 primeiras linhas que foram coletadas, bem como as 5 últimas linhas que foram coletadas dessas informações aqui da Petrobras. Sempre lembrando que essas informações estão no período em que nós estipulamos, de 1º de janeiro de 2019, como nesse dia não há negociações, as informações coletadas são do dia 2 de janeiro de 2019 até o período de 31 de 12 de 2019. Como 31 de 12 não houve negociação, a informação coletada foi de 30 de 12 de 2019. E as informações obtidas foi o valor mais baixo que a cotação atingiu no dia,
ou melhor, o valor mais alto aqui nesse caso, o valor mais baixo, o valor de abertura, o valor de fechamento, o volume de negociações e o valor ajustado de fechamento. Normalmente essa informação é a informação que é mais utilizada para as análises financeiras, porque ela desconsidera desdobramento de ações, pagamento de dividendos ou outras alterações que possam ter no valor da ação, mas que não são adequadas para se considerar numa análise financeira. Executado esse código, nós observamos que esse conjunto de informações apresenta 248 linhas e 6 colunas. O passo seguinte é apresentar essas informações na forma de um gráfico. E aqui, para isso, nós vamos utilizar a aplicação, ou melhor, a biblioteca Matplotlib, por meio do seu comando plot, que vai gerar um gráfico de linha da informação de fechamento. Eu poderia, por exemplo, mudar essa informação aqui e obter a informação de fechamento ajustado dessa empresa, da Petrobras, que nós coletamos as informações. Realizando esse comando, nós temos aqui um gráfico de linhas, um gráfico de linha, que apresenta as informações de valor de fechamento do valor de cotação das ações da Petrobras. Mas o que nós queremos de fato é calcular o retorno diário dessas informações. E para isso é preciso inicialmente uma consideração sobre a fórmula de cálculo do retorno de uma ação. Nesse caso, o retorno que será calculado é o retorno simples e diário dessa ação. E para isso, a fórmula pode ser representada de duas maneiras. Eu posso considerar o preço no tempo 1 menos o preço no tempo 0, dividido pelo preço no tempo 0, ou eu posso ainda considerar o preço no tempo 1 dividido pelo preço no tempo 0 menos 1. Qualquer uma dessas duas formas, eu consigo aqui calcular o retorno diário de uma ação, considerando que o tempo aqui é o dia, assim como as informações que nós coletamos foram coletadas por dia. Feita essa consideração, nós vamos à fórmula traduzida na linguagem Python para calcular o retorno diário dessas informações. Então, aqui é necessário explicar com detalhes esse código. Eu quero que esse código ele seja calculado para as informações coletadas na variável Petro4, e essa nova variável, com o retorno diário das ações, vai passar a ter o nome de retorno simples, que é o cálculo do retorno simples ao longo desse ano de 2019 em que eu coletei essas informações. Para isso, o comando que vai executar essa função é esse comando aqui, em que eu preciso primeiro coletar a informação que eu quero, informar aqui para o código qual é a informação que eu quero. Então eu quero que ele pegue o valor ajustado de fechamento da ação da Petrobras e divida também pelo valor ajustado da ação da Petrobras. Só que eu quero que ele faça essa divisão considerando o dia anterior. Então, nesse caso, eu estou utilizando essa segunda fórmula aqui. Essa primeira parte da fórmula no código Python representa o preço no tempo 1. Essa segunda parte da fórmula no código Python representa o preço no tempo 0. E como que eu estou evidenciando aqui que eu quero o preço no tempo 0? Por meio do comando Shift 1. Utilizando esse comando Shift 1, o código ele vai buscar a informação do dia anterior em relação ao dia inicial e então realizar o cálculo. E por fim, menos 1, que é a outra parte necessária aqui para a fórmula. Rodando esse código e rodando aqui também o código print Petro4 retorno simples, eu consigo obter as informações do retorno diário
que a ação da Petrobras teve em cada um dos dias em que eu obtive essas informações anteriormente. É claro, no primeiro dia não foi possível calcular essas informações porque eu não tinha a informação do dia anterior. Mas a partir do segundo dia em que eu tenho essas informações coletadas, a informação do retorno diário já foi possível de ser obtida. E esse retorno diário eu também posso apresentá-lo por meio de um gráfico. Nesse caso, um gráfico um pouco mais diferente do que o gráfico apresentado anteriormente, que é um gráfico que tem por parâmetro o zero. Aqui, se o valor de cotação estiver, valor do retorno estiver exatamente em cima do zero, significa que a empresa não teve um retorno nem positivo e nem negativo nesse dia. Nós podemos ver que o retorno que está acima do zero é o retorno positivo e quando o retorno está abaixo de zero foi o retorno negativo dessa ação no dia. É possível observar por meio desse gráfico que são raras as variações de grande monta em um mesmo dia do valor de cotação de uma ação. E normalmente as ações o retorno, quando ele é negativo, ele apresenta um valor muito mais acentuado do que positivo. Mas, de modo geral, os valores permanecem próximos de zero, porque ao longo de um mesmo dia, uma ação não costuma variar de forma muito significativa. E uma outra forma de visualizar esse mesmo dado é mostrando o retorno médio diário da ação. Esse retorno calculado aqui anteriormente é o retorno de cada um dos dias, mas nós temos, como o gráfico mostra, uma variabilidade grande ao longo dos dias de retorno. Considerando que nós coletamos um ano de informações, é possível calcular essas informações para esse ano e mostrar essas informações de uma forma mais adequada. Então, executando esse código, nós conseguimos agora calcular esse retorno médio das ações, rodando o código aqui do passo 6. Então, nós podemos observar que o retorno médio das ações foi de 0,0012 em cada dia. Na média, esse foi o retorno das ações da Petrobras no ano de 2019. E para melhorar um pouco mais a apresentação dessas informações, nós podemos trazer elas em percentual. Então, essa informação que foi calculada aqui e atribuída a essa variável, por meio desse código aqui no passo 7, em que eu considero o nome da variável, peço para exibi-la com 5 casas decimais, multiplicadas por 100, mais o sinal de percentual, considerando esse código, eu tenho essa mesma informação aqui, só que agora em um valor percentual, o que facilita bastante a visualização dessa informação. Então, por meio desse código, foi possível calcular o retorno diário das ações da Petrobras, e poderia ser aplicado isso para qualquer outra informação. Antes disso, foi coletado essas informações, esse retorno diário foi mostrado por meio de um gráfico e, por fim, esse retorno diário foi mostrado por meio de uma representação em percentual, o que facilita bastante a visualização.